Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual que é o horário que você está assistindo isso daqui, né? Eu sou o Bruno e estou aqui para deixar minha contribuição para vocês aí, né? Para esse Enem, nessa época complicada, difícil em que nós estamos. Aqui nos próximos minutos quero deixar uma contribuição minha para você, tá bom? Aqui está o meu Instagram, quem quiser pode me mandar mensagem lá para tirar dúvidas. Professor, eu não entendi tal coisa. Pode me mandar lá. Me chama lá. Se você tiver meu WhatsApp também, pode me chamar no WhatsApp que eu ajudo sim. Não tem problema, tá? Mas me chama lá no Instagram, tá aí para quem quiser seguir também. Gente, eu não sou blogueiro, não. Eu não fico postando dicas, né? Eu fiz um compilado aqui de coisas que eu já vi, coisas que eu aprendi ao longo aí desses anos estudando, né? Mas eu não fico postando coisas não. Mas se vocês gostarem aí, quem sabe, né? Vamos lá. Pessoal, só para vocês saberem, eu estudei inglês aí por 6 anos na minha vida, né? Comecei aí bem novo, inclusive eu indico que vocês comecem a estudar inglês o quanto antes, num curso, sozinhos. Eu comecei a estudar inglês, estudei por 2 anos numa instituição, não vou citar nomes, tá, galera? Numa instituição aí, daí depois eu saí, fiquei estudando por conta, estudava por conta, assistia filmes, séries, ia tentando ouvir, entender e tudo mais, e depois eu terminei fazendo mais 2 anos, então foram aí 6 anos estudando inglês. Hoje eu sou formado, né, em inglês, dou aula, sou professor de inglês aí em escola, de maneira particular também, já faz aí, acho que um pouquinho mais de 2 anos, né? Não é muito tempo, eu sou novo, gente, eu não sou velho, tá? Posso parecer, tem pessoas que insistem em falar que eu sou velho, mas eu não sou, tá? Mas enfim, tenho aí só 24 anos, 25 daqui a pouquinho. Hoje estou gravando esse dia, meu aniversário é essa semana, né? Mas tudo bem, pessoal, vamos pro aulão aí, né? Tá? Eu sou credenciado, tenho pelo FCE, que é o First Cambridge English, que é o certificado de proficiência pela Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, e dessa forma eu dou aula, tá? Estou me especializando agora em ensino de língua inglesa também, numa outra universidade, de maneira EAD, tudo isso para melhorar aí, ok? Mas vamos lá, se vocês quiserem saber mais, depois vocês me sigam lá, perguntem, e no decorrer aí, se surgirem dúvidas, vai anotando, e daí você me manda mensagem, tudo bem? Vamos lá, que eu não quero me alongar, quero ser super rápido aqui hoje, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, né? De logo de início, eu quero deixar uma dica para vocês. Como ler inglês sem saber inglês? Porque muitos de nós pensamos que a gente não sabe. Ai, meu Deus, que dificuldade. Como é que eu vou fazer o Enem? Mas tem como, tá? Você ler inglês sem você saber inglês. É claro que você precisa ter o mínimo do mínimo, tá, galera? Não é assim também, não é bagunçada. Mas você, com o mínimo de inglês, você consegue sim fazer uma boa interpretação, você consegue sim chegar num nível de interpretação adequado aí para um teste, para um exame, até mesmo para você se comunicar, dependendo aí da situação, tá? Então, vou deixar algumas dicas aqui logo de início, super importantes para vocês aí, ao meu ver, é claro, tá? Então, gente, primeiro, é importante que você se atente em palavras cognatas, né? O que são palavras cognatas? São palavras parecidas. Então, nós temos no inglês palavras que elas são parecidas com algumas que nós temos no português. Então, é importante você se atentar nessas palavras, olhar, né, e prestar atenção, ver aquelas que você lembra e tudo mais, né? São palavras que vão ajudar muito no próprio Enem, numa prova, em qualquer outro lugar que você estiver e você precisar utilizar o seu inglês. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Por exemplo, ali, competition, competição, televisão, radio, rádio. Às vezes você muda apenas a pronúncia, né? Music, música, area, área, e entre outras ali, ok? Essa daqui, por exemplo, idea, ideia, né? Então, tem algumas aqui bem interessantes que eu indico que você pause o vídeo, copie elas aí, tente utilizar, ok? São palavras bem interessantes que eu acho que é super legal vocês saberem elas aí, tá bom?
Bom, da mesma forma que você tem que se atentar, gente, com essas palavras que são parecidas, você precisa se atentar com os pilantras que aparecem no meio disso daí, porque nós temos pilantras em tudo quanto é lugar, e no inglês não é diferente, né? False friends, né? E quem são esses false friends? Os false friends, eles são falsos cognatos, iguais, mas diferentes, né? Então, são palavras que elas são parecidas com algumas que nós temos no português, mas elas têm significado diferente. Trouxe aqui algumas para vocês também, né? Indico que vocês pausem o vídeo também e copiem elas aí, tá bom? Algumas aqui, gente, que é muito complicado. Imagina, por exemplo, essa daqui, ó, pretend, né? Significa fingir, mas parece que eu tô falando o quê? Pretender, né? Então você imagina você tá lá numa conversa e você fala para você quer falar para a pessoa o que você está pretendendo, né? E daí você fala para a pessoa, what do you pretend? E daí você tá achando que você está perguntando para a pessoa o que você pretende, mas na verdade você está perguntando para ela o que você está fingindo, né? O que você finge? E daí nisso você acaba se complicando ou numa prova, algo do tipo, você acaba fazendo uma interpretação errada. Então, é importante tomar cuidado com esses false friends, esses falsos cognatos, tá? Aqui eu trouxe alguns, mas tem mais. A lista é bem extensa, né? Não é preocupante, mas é interessante vocês saberem alguns. Eu trouxe alguns aqui, indico que vocês pausem o vídeo e copiem aí também, tá bom? Ou tirem um print aí. Bom, continuando. Gente, as frases são construções, é óbvio. Você tem ali pontos importantes, né, nessas frases. E todas as construções, ela tem base, né? Então, o que você precisa se preocupar, se perguntar, né? O que essa frase toda aqui, ela está querendo me informar? Né? Então, qual que é o ponto principal dessa frase? Então, eu quero que vocês olhem aqui, por exemplo, essa frase que eu tirei, está bem torta aqui, tem um problema na hora de tirar fotos, né? É de um livro que eu tenho, inclusive está aqui. É esse livro aqui, tá? Tirei desse livro, que é o Harry Potter. Harry Potter and the Cursed Child. E a criança amaldiçoada, tá? Então, gente, vamos olhar para essa frase aqui, por exemplo, né? Essa frase inteira, ela tem um significado, ela quer dizer algo. E nós precisamos olhar para a frase inteira. Você não pode se atentar em palavra por palavra. É óbvio que para você fazer uma tradução, você precisa disso. Mas eu costumo sempre dizer que existem dois tipos de tradução. A tradução significativa e a tradução literal. Né? A tradução literal é você traduzir palavra por palavra e ver o que dá. Simples assim. Agora, a tradução significativa é você pensar o que ele quer dizer com aquela frase. Né? Então, o que é que ele quer dizer com aquilo? Qual que é o significado dele expressar aquilo, dele falar aquilo? Tá? E para a gente fazer essa leitura, a gente se atenta aí em palavras cognatas, palavras que a gente já conhece, ok? Então, por exemplo, vamos lá, eu vou pegar aqui as palavras que eu acredito que sejam as mais fáceis, tá? Então, vamos lá, surprise, see you, surpresa, surpreendente, algo assim, tá? É uma palavra cognata. See, ver. You, você. Então, surpresa, ver você. Uma surpresa em ver você. Será que é mais ou menos isso? Draco, né? Falando lá do Draco, do Draco Malfoy. Quem que é aí que assiste, né? Que gosta de Harry Potter. Comenta aqui, gente. Deixa uma curtida, depois comenta aqui. I thought you didn't believe. Eu... alguma coisa, você... Gente, olha essa estrutura. Didn't. Esse N apóstrofe D. Isso vai lembrar pra gente uma negativa. Então, eu... alguma coisa, você... uma negativa. Believe. O que é believe? Believe, acreditar. Né? In
nos meus e dreams, e os meus sonhos. Então percebam, gente, o que a gente pode pensar aqui? Surpresa ver você. Você não acreditava nos meus sonhos. Será que ele está querendo falar assim, nossa, que surpresa ver você? Eu achava que você não acreditava nos meus sonhos. Eu pensei, eu imaginei, eu sabia. Então, olha, você não vai saber o principal. Então, assim, o principal não, quer dizer, de modo geral, né, de forma completa, o que a frase está querendo dizer. Mas olha como a gente já conseguiu tirar uma ideia da frase só por essas palavras parecidas ou as palavras mais fáceis que a gente conhece, né? Então, realmente é muito mais fácil você fazer esse tipo de leitura, ok? Então aí a gente chega que ele está querendo falar isso, mais ou menos. Não acreditava, provavelmente o Draco não acreditava nos sonhos dele, e o Harry, que está falando aqui no caso, ele alguma coisa, ou ele pensou, ou ele tinha certeza, né? E aí você pode conseguir inferir, ou seja, imaginar o que significa essa palavra a partir da sequência do texto, ou do que vem antes, né? E eu já indico para vocês que o thought é o passado de pensar. I think, I thought in the past. Eu pensei no passado. Então, eu pensava, eu achava que você não acreditava nos meus sonhos, tá? É isso que ele está querendo dizer aí. Contextualização. Então, é justamente o que eu falei ali atrás. Então, pegar o que você tem lá na frente da frase, o que você tem atrás, ver o pano de fundo e, gente, pegar a contextualização, né? É possível saber do que se trata através de um esboço. Isso é muito importante. Através de um esboço. O que é um esboço, gente? Vamos pensar num desenho, por exemplo, né? Olha esse desenho aqui. A gente consegue olhar que é um anime, né? É um mangá, parece um desenho de um mangá, pelo menos. É uma moça, né? Nova, jovem. Mas, se a gente for tirar todos os detalhes disso daqui, olha só como ela começou a ser construída. E como eu disse, né? Toda frase, galera, tem suas bases, né? Os seus pontos importantes. Então, o que a gente precisa? Ver esses pontos. Então, se você está enxergando esse terceiro desenho, você olha para ele, o que você fala? Ah, isso daqui é um boneco, é um ser humano. Parece ser uma pessoa. Pode ser um menino, uma menina, mas é uma pessoa, né? Tô vendo aqui braços, pernas, olha o peito, né? O peitoral, a cabeça. Então, eu consigo dizer o que é uma pessoa. É claro que eu não vou conseguir dizer toda o pano de fundo, não vou conseguir falar o que é de modo geral. Lembra? Lá atrás na palavra, a gente não soube dizer o que o Harry estava pensando, né? Qual que era o verbo que definia o que ele estava, qual que era a ação dele naquele momento. A gente só conseguiu dizer que que o Draco não acreditava nos sonhos dele. E depois eu falei para vocês que o thought é pensar ou achava, né, no passado. Então, a gente consegue inferir, pensar, o que será que ele está querendo dizer nessa frase? E a gente precisa pensar nisso, no esboço, né? Nesses pontos importantes, porque é claro que vai ser difícil você chegar nessa conclusão. É uma moça, é uma jovem, é um anime, é um mangá, um desenho de um mangá, né? Enfim, vai ser complicado a gente dizer o que é, mas a gente consegue chegar muito próximo disso, né? Exatamente muito próximo. E conforme você consegue ter mais detalhes, você consegue dizer mais ainda. Então, por exemplo, aqui nesse terceiro desenho, a gente tinha pouquíssimos detalhes. Aqui no segundo, a gente já tem aqui uns desenhos dos seios, por exemplo, então, e um cabelo grande. Então, a gente já consegue dizer, olha, sexo feminino, né? É um desenho do sexo feminino. E aqui no terceiro, a gente já tem os detalhes de maneira mais completa. Então, a gente consegue dizer, inclusive, que é um mangá, né? Uma moça jovem. Não é uma pessoa idosa, uma criança. Um jovem, não sei quantos anos. A gente consegue dizer com mais detalhes ainda. Então, o que são esses detalhes para nós? Esses detalhes para nós são as palavras que vocês conhecem,
são os verbos que vocês conhecem, são os phrasal verbs que vocês conhecem, os verbos frasais que vocês conhecem. Esses são os detalhes, por isso que é importante você sempre estar lendo, pegando uma palavra nova, um verbo novo, algo novo, porque vai te dar mais detalhes. E a hora que você for ter que ler um texto, fazer uma interpretação, aqui nosso foco no Enem, né? Você consegue ter um maior êxito, porque você consegue chegar mais próximo do que realmente é aquilo ali, ok? Então, algumas dicas aí para vocês. Você pode tirar um print aí ou pausar o vídeo para você escrever na hora essas 4 dicas que eu estou deixando aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, para sermos mais diretos, né? Eu não quero demorar muito nesse vídeo, não quero fazer um vídeo tão longo, apesar de que as pessoas falam que eu não aguento minha língua, eu falo demais, né? Mas que eu sou prolixo, né? Uma pessoa prolixa é uma pessoa que dá muita volta para falar alguma coisa e tal, mas vamos lá. Meus alunos, pelo menos, eu acho que gostam. Eles são muito falsos ou eles gostam de mim, né? Eu prefiro acreditar que eles gostam muito de mim, né? Mas vamos lá, esse negócio de falsidade ficou muito perigoso agora com esse jogo do Among Us, né? Eu tava até conversando ontem com uns amigos que esse jogo, gente, é demoníaco, né? Ensina a gente a mentir de maneira diabólica. Gosto muito. Bom, pronome, né? Pronomes, a gente precisa saber alguns pronomes, tá, pessoal? Vamos lá. E aqui tem alguns que eu tenho certeza que você já sabe, mas é mais para a gente lembrar deles. Lembrando, então, que nós temos, eles são divididos aqui, então, em 2 partes. Cadê? Tá riscando aí? Acho que tá, né? Nós temos aqui singular e nós temos aqui embaixo plural, tá bom? Singular e plural. Então, eles são referentes à mesma classe de pessoa. A única diferença é que um é singular e o outro é plural. Então, I, primeira pessoa, eu. Aí a primeira pessoa aqui, ó, primeira pessoa do plural. Então, vamos lá. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. I. E primeira pessoa do plural é eu estou incluso. Então, é eu e mais alguém. Então, se é eu e mais alguém, é nós. Ok? Então, I, or nós, or we. Ok? Segunda pessoa do singular, you, você. Temos também aí o equivalente, né? No plural. Então, você. Se tiver mais de uma pessoa, vocês, né? Que é o plural lá embaixo. Lembrando que é igual, tá? Não muda a segunda pessoa. É you e é you, tá? Nunca vai mudar. Terceira pessoa do singular, eu vou pegar apenas um, tá? Eu vou falar de um aqui primeiro. He, ele, tá? E terceira pessoa do plural. Ele, tô falando lá de alguém, né? Ele é meu professor. He, mas aí tem mais de uma pessoa lá. Então, eles. Simples, né? Então, posso também ter isso no feminino. She, ela. Tem mais de uma mulher, uma moça. Elas, né? E temos o it, que é o pronome neutro. Ele serve, então, para você se referir a coisas ou animais, né? É o famoso ele ou ela, para coisas ou animais. Cuidado, que tem alguns professores que falam que significa isso. It não significa isso, tá, galera? Ele é um pronome neutro. Então, eu, por exemplo, tá vendo aquela cadeira ali? Traz ela para mim. No português, a cadeira, ela é um substantivo feminino. Ela, a cadeira. Agora, guarda-roupa já é um substantivo masculino. O guarda-roupa. Move ele ali para mim, né? No inglês não tem. As coisas ou os animais, eles não têm esse sexo na hora do pronome, né? Então, é it e a gente fala que ele é neutro. Tudo bem? Continuando aí. Gente, verbo to be. Verbo to be significa ser ou estar. Vou falar sobre o verbo to be nesta aula. Se vocês gostarem, quiserem que eu fale de outros tempos verbais, que eu traga mais dicas, vocês me avisem que eu posso acabar gravando outros vídeos aí para ajudar vocês aí ao longo do tempo, até chegar aí no Enem, pelo menos, tá bom? Então vamos lá. Usos e funcionalidades, né, do verbo to be, gente. Verbo to be, ser ou estar. Então, se ele significa ser, então ele vai indicar um fato. É. Se é, então quem vai falar que não é? É. Então é um fato. Estar, né? Então é um estado.
Então, a pessoa, ela está machucada. Agora ela está machucada, daqui a pouco cicatriz, faz uma casquinha, passa um mertiolate ali, acabou, né? Daqui a pouco ela não está mais machucada. Ela está, é o estado dela agora, ela está machucada. Quebrou, separou do namorado, da namorada. Ela está com o coração ferido. Neste momento, ela está com o coração ferido. E eu afirmo para você que daqui a pouco você não estará mais com o coração ferido, se é que você está, ok? É um estado. Agora, um fato. Ele é uma pessoa alegre, né? Tá alegre, todo o tempo é uma pessoa alegre, feliz, né? Perdeu uma nota de 100 ali, mas continua alegre. É uma pessoa feliz. Bom, perdeu uma nota de 100 e continuar feliz, o fato é que ele é bobo, né? Uma pessoa boba. Então, a pessoa é boba, né? Então, também é um fato. Quem vai falar que não é? Então, é um fato. Ser ou estar. Bom, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, gente. É óbvio que eu sou brasileiro. Estou no Brasil, nasci no Brasil, sou brasileiro. Quem vai falar que eu não sou? Ok? Bom, o verbo to be, ele muda. Ele pode se tornar, por exemplo, aqui um am, um is e um are. Eu estou falando do presente, tá, galera? Eu vou falar do presente, daqui a pouco eu vou falar do verbo to be in the future, no futuro, e depois eu vou só comentar no passado, porque são coisas que vocês precisam saber, porque sempre aparece no Enem essas conjugações do verbo to be. E eu vou colocar algumas questões do Enem aí no final. Então, vocês depois podem tentar responder aí. A gente vai responder juntos, tá bom? Olha aqui, singular e plural. Nós temos também. Com quem que nós usamos eles, né? E aqui eu coloquei... Então, esse quadro é um resumo do verbo to be, tá? Mas eu vou explicar direitinho aqui para frente. Olha, tinha aqui as dicas, né? Nem para colocar aqui. Idiota. Ó, então, vamos lá. Eu tenho duas formas de escrever isso aqui, gente. Uma forma completa e uma forma contraída. A famosa contract form, que é a forma contraída do verbo. Ok? Então, vamos lá. Forma completa. I am. Eu sou. You are. Você é. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Ok? Nós somos, vocês são, eles são. Tá? Professor, e esse you aqui, né? Porque aqui nós traduzimos o are como plural, mas aqui é singular. É aquilo que eu falei para vocês, tradução significativa e tradução literal. O que significa esse you are ali em cima? Está no singular. Então, faz sentido eu falar você é, e não você são, ou você somos, né? Então, o que ele quer dizer com aquilo? Então, é importante você se atentar sempre na tradução significativa de algo aí. Tudo bem? Nós temos a contract form, ok? Essas são as contract forms, indico que você anote ou tire print. Gente, eu prefiro que vocês anotem, porque eu, pelo menos, sou assim. Quando eu anoto, eu acabo assimilando mais e melhor, ok? Pessoal, o am, de modo geral, ele significa sou. O am, tá? É o verbo to be, ser ou estar. Então, relacionado à primeira pessoa, eu sou ou eu estou. Então, am significa sou ou estou, tá? De modo geral, o is, ele significa é ou está. Ele é ou ele está. Ela é ou ela está. E o are, de modo geral, percebam que eu estou falando de modo geral, ele é o plural dessas coisas aí, tá? Então, nós somos, vocês são. Então, ele pode significar somos, ou estamos, ou são, ou estão. Depende de quem você está falando. Eles são e eles estão. Nós somos, nós estamos, tá? Então, depende aí de quem você está falando. Gente, ó, e vamos combinar. Tem gente que fala que o inglês é difícil. Vamos conjugar o verbo ser? Conjugando o verbo ser. Eu sou. Tu és. Ele é. Nós somos. Vós sois. Eles são. 6 conjugação diferente. Conjuguei o verbo ser. Vamos conjugar o verbo estar. Eu estou. Tu estás. Ele está. Nós estamos. Vós estáis. Eles estão. Mais 6. Dá um total de 12 tipos de conjugação. Ser, conjugação do verbo ser no presente. E a conjugação do verbo estar também no presente. Dá um total de 12 conjugações diferentes, né? E daí nós vamos para o inglês. Como que é ser ou estar? To be. E como que é a conjugação? Am, are ou is.
3 contra 12. E você tem a pachorra de me dizer que inglês é difícil. Pelo amor de Deus. Difícil é suportar a cara de pau de quem fala que inglês é difícil. Isso que é difícil, né? Mas o inglês, gente, não, realmente, o inglês ele é muito mais fácil. Tanto que a gente passa anos da nossa vida, mais de 10 anos, estudando português. E tem gente que sai do ensino médio ainda com dificuldades de falar português. E tem gente que estuda aí 3 anos de inglês, incessantemente, pronto, fala filé. 4 anos, às vezes um pouco mais, né? E fala muito bem, né? Então, veja a complexidade dessas coisas, né? Continuando aí, gente, eu vou colocar aqui algumas frases que vão ilustrar para vocês aqui o uso do verbo to be. Indico que vocês treinem, tá? Com a tradução aí também, tá bom? Vou falar essas frases, se vocês quiserem, vocês podem treinar também aí a própria fala de vocês, mas lembrando que o nosso foco aqui é o Enem, resolução de questões assim. I am a teacher. Eu sou um professor. You are so happy today. He is from Guatemala. She is a great doctor. It is such a cute dog. We are classmates. Então, veja que o verbo to be, ele está aqui todo em negrito, certo? Então, eu quero que você pause o vídeo e tente colocar a forma correta do verbo to be nessas frases. Então, olha o pronome. Qual é o verbo to be adequado para esse pronome? Espero que você tenha pausado o vídeo nessa pausa que eu fiz aqui, né? Porque eu estou sozinho aqui e é muita loucura, né? Você ainda dá até uma pausa para algum aluno imaginário que provavelmente está assistindo esse vídeo fazer o exercício. Mas vamos lá, eu vou explicando. She, terceira pessoa do singular, ela é ou ela está. E quem que significa é ou está? Is, certo? Mr. and Mrs. Green, senhor e senhora Green. Ó, senhor e senhora, tem 2 pessoas e eu estou falando deles. Gente, ó, deles, estou falando deles. Are, tem mais de uma pessoa, então é plural, ok? My father. Ao invés de falar my father, eu poderia falar o quê? Por exemplo, o nome do meu pai é Geraldo. Eu posso falar my father. Geraldo. Quem? Ele. É terceira pessoa. É terceira pessoa. Ok? We, nós. Plural. Então, we are. I, eu. Sou ou estou. I am. Gente, o am é exclusivo. Am você só vai usar com I. Então, se você vê o I, é am. Ok? Sempre. My green pencil. My green pencil é um objeto. Coisa. Ok? Então, se é uma coisa, it. Neutro. Lembra disso? They. Eles. Plural. Ok? Se é plural, are. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Continuando aí. Gente, a negativa simplesmente é a mesma coisa que nós vimos. A única diferença é que você coloca um not. Quem que nega aí? Not. Coloca um not que é sucesso para você negar. Então, quando você vê lá o pronome I, you, he, she, it, o verbo to be adequado, am, are ou is, e o not está fazendo uma negativa. Então, olha lá como vai ficar. I am not. Ou I'm not. Temos aqui 2 formas contraídas. Por que temos 2 formas contraídas, professor? Por quê? Nós temos you are not. E você pode juntar o pronome com o verbo, ou você pode juntar o verbo com a negativa. Tá? Então, juntando o pronome com o verbo, vai ficar your. Juntando o verbo com a negativa, vai ficar aren't. Aqui embaixo, podemos fazer a mesma coisa. His. He is vai ficar his. Is not vai ficar isn't. Ok? Você só não pode juntar o am com o not. É o único que não vai juntar. Então, a contracted form desse cara aqui vai ficar o pronome com o verbo. Então, vai ficar I'm not. Ok?
Continuando aí, então. Olha a construção, então. Sujeito, pronome. Gente, pode ser um nome, pode ser um pronome, um apelido, enfim. Qualquer coisa que é referente a alguém. Por isso, um sujeito. Alguém, uma pessoa, qualquer. Okay? Um nome é um pronome. Mais o verbo adequado. Olha quem apareceu aqui, ó. Passado. Já a gente vai falar sobre eles. Mais o not e o complemento restante da frase, tá? Peguei frases que nós já vimos e apenas eu mudei aí, ó. I am not a teacher. Eu não sou um professor ou uma professora. Teacher, ambos, tá? Tanto professor quanto professora. You are not happy. He is not from Guatemala. She is not a good doctor. It is not a cute dog. We are not classmates. Então, percebam que apenas acrescentamos o not para fazer essa negativa aí. Tudo bem? You are not ugly. Então, pessoal, aqui você pode tentar completar aí, só para você treinar. Dá um pause no vídeo aí, dá uma pausa aí e tente escrever essas frases para você ir treinando aí, tá bom? Coloquei aqui as respostas, algumas eu coloco na contract form, outras não, tá? Justamente para a gente usar a contract form mesmo. Mas se você colocou a forma completa, não tem problema. Se você colocou a contract form, não tem problema. Lembrando que contract form is more to talk. É mais para você falar, para você conversar, não tanto para escrever. Então, se você tiver que escrever um texto, alguma coisa, evita usar contract form, porque é extremamente informal, tá bom? A interrogativa. Então, nós vimos a afirmativa, é um sujeito e o verbo e o restante. Nós vimos a negativa, que é o sujeito, o verbo mais o not e o restante da frase. E agora a interrogativa. E na interrogativa, o not sai, porque o not é negação. Então, aqui eu estou querendo fazer uma pergunta, não é negar nada. Então, o not sai e nós não temos essa opção de forma contraída. Só podemos colocar a forma completa. Por quê? Porque na interrogativa a gente troca de lugar o verbo com o pronome. Então, se eu falava I am, eu sou, agora eu falo am I, sou eu. Are you, você é? He is, ele é. Is he, ele é. Né? Tem aquele, mano, tu é, né? Tu é, he is he, na verdade, is he? Tu é, olha, ó, o meme em inglês para você fazer com alguém, né? Mano, você pode falar bro, is he? É, no caso, se tu é, né, você vai falar are you, bro, are you? Né? Vamos lá. Então, qual que é o... Gente do céu, eu tô aqui sozinho, falando sozinho, consigo fazer essas piadas toscas, gente, desculpa. É que eu não consigo, é de mim. Quando eu penso que não, sai as pérolas. Coitados dos meus alunos. Com vergonha de assistir esse vídeo. Eu tô com vergonha de assistir esse vídeo depois, na hora que eu nem terminei de fazer ele. Vamos lá. Então, o verbo, ele vem na frente e o pronome, ele vem depois. Então, eu falava, eu sou bonito. Eu sou bonita, no caso. Beautiful é para feminino. Eu falava lá, eu sou professor. I am a teacher. Agora eu falava, am I a teacher? Só mudei algumas frases aqui, tá? Mas aqui vai ficar, por exemplo, am I beautiful? Eu sou bonita. A moça perguntando para você. E você, menino, tem que falar que ela é. Pelo amor de Deus, tá? Muitos meninos reclamam que estão solteiros, mas na verdade os meninos não sabem conversar. Sabia que eu vi no Instagram esses dias que tá faltando a atitude dos meninos? Meninos, tenham atitude de falar com as moças. Claro, de maneira ordeira, né? De forma respeitosa. Mas tenham atitude, vamos lá conversar, né? Are you happy? Você está feliz? Percebam que os verbos eles vão estar sempre na frente, né? Is he from Guatemala? Ele é da Guatemala? Is she a good doctor? Is it a dog? Are we classmates? Are you a student? Ok? Então, sempre para pergunta. Pessoal, no português, o que dita se eu estou perguntando ou afirmando é a nossa entonação. Então, eu falo, meu nome é Bruno. Meu nome é Bruno é a mesma frase. Meu nome é Bruno. Meu nome é Bruno?
Só muda a entonação. E quando você escreve, que você coloca um ponto de interrogação. No inglês, não. É claro que você tem que entonar. Então, você vai falar, are you a student? Você é um estudante, mas pode ser que você escute alguém falando, are you a student? Are you a student? Are you a student? Olha, eu mudei o tom, mas eu continuo perguntando, você é um estudante? Certo? Mas apenas mudei a entonação. Eu perguntei com uma entonação de afirmativo, tá? Are they your favorite cousins? São eles seus primos favoritos? Tá? Aí, vamos falar rapidinho sobre o futuro também, porque antes da gente responder essas perguntas do Enem que eu separei aqui para vocês, separei 4 ou 3, se eu não me engano, sempre aparece, gente, futuro e um pouquinho do passado também. Então, eu vou falar com mais detalhes do futuro e o passado eu vou dar só uma pincelada aqui para vocês, tá? É aquilo que eu falei, eu não tenho muito tempo, tá? Para gravar a aula também, senão fica muita coisa, fica cansativo para vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo, não tem problema nenhum. Bom, o futuro do verbo to be pode ser feito de 2 formas. Você pode usar o going to com o verbo to be, já vamos ver como. E você também pode utilizar o will com o verbo to be, ok? Sendo que existe um uso específico para cada, não é? Eu quero usar o going to. Eu quero usar o will. Por quê? Porque me deu na telha. Não. Existe um porquê de quê, tá? De cada uma dessas coisas aqui. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Gente, o going to você usa quando você já tem algo que já estava certo, que você já combinou, já está marcado, já foi planejado, algo que já está certo. O going to é usado quando você tem certeza já de algo. Já foi planejado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o sujeito, a afirmativa do verbo to be, I am. E no futuro, going to be. Ok? Olha aqui, ó. To be, ser. Eu estou, ou vou. Nós vamos ver como que vai ficar isso daqui numa frase, tá? Going to be. Olha só, vamos ver isso aplicado em algumas frases, ó. I am going to be a teacher. Eu vou me tornar um professor. I am going to be a teacher. Eu vou me tornar um professor. Quando você fala isso, provavelmente você já está certo, já está pesquisando na faculdade que você vai fazer sua licenciatura, alguma coisa do tipo assim. You are going to be so happy. Você será tão feliz, provavelmente a pessoa está indo casar, né? Então ela vai ser muito feliz no casamento, né? Se Deus quiser. He is going to be from Guatemala. Ele será da Guatemala. Então, provavelmente, ele já está se mudando para lá. She is going to be a great doctor. Ela se tornará uma ótima médica. Ok? Então, provavelmente, ela está estudando muito para isso. É muito dedicada, muito bondosa. Outros exemplos de frases aí que eu deixo para vocês copiarem. Se vocês quiserem, pause o vídeo aí para vocês copiarem e ver. Ok? Aí, gente, o will. O going to nós usávamos quando nós temos certeza. E o will você usa quando você acaba de planejar. Algo que você não tem certeza ou que você decide agora. Quer saber? Depois que eu terminar de gravar isso daqui, eu vou almoçar. Então, esse vou almoçar é o will. Você vai usar o will, ok? Porque você acabou de decidir isso, tudo bem? Então, como que eu faço isso? Pronome, will e o be. Sim, tem essa diferença. No outro a gente falava I am. Agora a gente fala I will. Ok? Olha como que vai ficar isso daí. I will be a teacher. Eu vou me tornar um professor ou uma professora. Gente, se você pegar aqui e lá atrás, a tradução ela vai ser a mesma, tá? Qual que é a diferença então, professor? A diferença é que o will você acabou de decidir. Quer saber? I will be a teacher. Você é um professor. É muito legal ser um professor e você é um professor. Acabei de decidir você. I will be. Ok? You will be so happy today. Você será tão feliz hoje. Acabou de decidir. Né? Olha, vamos lá tomar um sorvete? Eu sei que você vai ficar feliz dessa forma.
tá? Então você usa o will. Então aqui eu trouxe alguns exemplos também utilizando o will para ilustrar para vocês. Vocês verão que são as mesmas frases, porém eu estou utilizando o will. Gente, a frase é a mesma, o significado é a mesma. A diferença é que o will você utiliza quando você não tem certeza. Ou melhor, quando você acaba de decidir. Algo que não está planejado com tempos. Algo que você não esquematizou já há muito tempo. Ok? Futuro do verbo to be, né? Agora, na negativa. Eu coloquei, gente, na negativa e na interrogativa também, porque às vezes aparece. Às vezes, tá? É mais comum aparecer na afirmativa isso daí. E daí o texto lá no Enem vai perguntar para você o que ela está falando. Bom? O will, na negativa, gente, vai ficar assim, ó. I will, mesma coisa. Not be, ok? Simplesmente acrescenta um not. I will not be. Eu vou ser. Eu não vou ser. Tem gente que pode imaginar que o will significa vou. Vamos pensar dessa forma que fica mais fácil pra gente, ó. Eu vou, pulo not. Eu vou ser. Eu não vou ser. Ok? É claro que a gente não fala I not will be, gente. Fica errado dessa forma. Nós falamos I will not be. Eu não vou ser. Ok? Porque o que você está negando? Você está negando o fato de ser, ou estar, ou de se tornar, no caso, né? Então, é o be que você está negando. Tudo bem? Então, o will continua o futuro. Você não está negando o futuro. Você está negando o que vai acontecer no futuro. É por isso que a gente fala I will not be. Ok? Existe a contract form disso, que você vai juntar o will com o not. Vai ficar won't. I won't be. E isso aqui é muito usado em músicas, por exemplo. Por isso que a gente tem dificuldade de entender músicas, porque as músicas, elas parecem que gostam de, como é que fala? Dificultar as coisas, né? Mas tem um porquê, tá, galera? Das músicas serem assim. É para você conseguir colocar as coisas mais juntinhas, para fazer mais sentido na música, para se encaixar na melodia, enfim. Tem um porquê. Quem quiser descobrir mais, venha ter aula comigo, de forma particular, ou aonde nos lugares aí que eu dou aula, que daí é sucesso, que você vai aprender inglês. Bom, continuando aqui, gente, ó. Aqui um resumo. E aí eu coloquei também o passado para vocês. Então, nós vimos o presente, isso aqui não. Aí, como é que eu apago? Aqui. Então, nós vimos aí o presente, nós vimos o futuro, e aqui eu coloco para vocês o passado. Onde o was, ele é singular, olha aqui, eu puxei, eu não sei porque que eu puxei essa seta, sendo que está escrito na frente, né? Eu tenho probleminha, como diz nosso amigo youtuber lá. Were, né? Então, nós temos o was and were. Então, was é singular e were, plural, tá? Pensa comigo. Ai, professor, eles são tão parecidos, como é que raios eu vou saber quem se refere a quem? Was e were. Were tem mais letras do que o was. Tem mais letras, mais de uma. Plural. Plural é mais de uma pessoa. Então, were tem mais, então é para quem tem mais. Então, were plural, tá? Então, pensa assim, were tem mais letras, então é para quem tem mais. Então, é plural, tá bom? Aqui eu coloquei que ele vai ser usado para singular e plural, porque o were você usa para o you, ó. Os dois yous, tanto o you lá de cima da segunda pessoa, I, you, he, she, it. Tanto para esse you, quanto para o you lá de baixo. We, you, they. Esse you, que significa vocês, tá? Então, you você usa para o were também. You were a teacher. Você era um professor, tá? And you guys were teachers. Vocês, pessoal, eram professores, ok? Continuando aí. Aí, pessoal, ai, bati o braço aqui. Trouxe aqui algumas expressões que eu acho legal, né? Para vocês saberem. Sempre aparece também, tá? Take a shower. Banho.
pegar ou tomar. Tomar banho. Clean the house, limpar a casa. Study, é o que nós estamos fazendo, estudando, estudar. Work, trabalhar. In the morning, manhã. In the afternoon, olha o sol mais forte, à tarde. In the evening, no comecinho da noite. At night, à noite nua e crua, à noite mesmo. E aqui nós temos alguns advérbios que eles são de frequência, tá? Eles ditam uma frequência de algo. Então nós temos always, que fala que algo acontece sempre, significa sempre, 100%, e o never, nunca. E aí temos a porcentagem mais ou menos de quando isso é utilizado. Por exemplo, sometimes, é às vezes, mais para never, tá? Often, often, não é often, é often, como se não tivesse o T. Ele pode ser, umas vezes, ele é mais para frequentemente. Often, se você for pesquisar, ele significa frequentemente, mas pendendo mais para o sempre. Então, não é tão comum, mas acontece mais, ok? Aí, gente, alguns exercícios, tá? Para nós fazermos juntos aqui. Já estamos caminhando aí para a nossa aula, mais 5 minutinhos aí a gente termina. Estamos caminhando para o final da nossa aula aí, tá? 5 minutinhos a gente já termina. Vamos lá. Escolha a opção que preenche melhor os espaços em brancos, fazendo o uso correto do verbo to be. I am right. Olha aí, ó. I am right. Eu estou certo. I, a doctor in the future. Médico no futuro. E aí? Dá um tempo aí para você pensar. I am going to be. Eu estou certo. Eu serei um médico no futuro. Eu já até coloquei aquele I am right para você saber que ele está falando com certeza, né? Então, a gente usa o going to be, ok? Pessoal, vamos pausando, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, já vou indo direto com as respostas. Mas aí vamos pausando para vocês tentarem descobrir aí as respostas, tá? E daí eu vou dar a resposta e explicar o porquê. Where the man when the police arrived. Onde os homens... Pessoal, man com E é plural. Ai, meu Deus, cadê meu texto aqui? Então, vamos lá. Man, homem. Man, homens. Ok? Anote aí do lado. Man com A é homem, um. Man com E é homens, plural, mais de um. Então, onde os homens, quando o policial chegou. E aí, o que será? Tempo. Então, aqui vai ser o are. Where are the men? Onde estão, no caso, né? Os homens. Então, aqui tem que ser are, tá? Por quê, gente? Estou falando de plural aqui. Where are the men? Tá? E aqui, você precisa passar essas sentenças para interrogativa e para negativa. Ok? Interrogativa e negativa aqui. Então, veja bem. Dá um pause aí e tenta escrever aí. Colocar essas frases na negativa e na interrogativa. Lembrando que nós vimos lá, né? O verbo to be. Na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Então, tenta dar um pause aí para você fazer. Enquanto isso, eu já vou ir colocando as respostas e comentando, tá? Então, aqui é a primeira. She is a doctor. Ela é uma médica. Lembra que na negativa só coloca um not? Mete o not lá que dá certo. She's not a doctor. E a interrogativa? Ó, troca de lugar. Lembra de eu fazendo esse gesto? Troca de lugar. She is. Is she? Is she a doctor? Tá faltando um ponto de interrogação aqui só, tá, galera? Afirmativo. Olha só, agora eu perguntei aqui o afirmativo e tô te dando o negativo. I am not. Lembra que pra gente negar, a gente só coloca um not? E para eu afirmar, então, eu tiro, né? I am in my street now. Eu estou na minha rua agora. E para eu perguntar, troco de lugar. Am I in my street now? Estou eu na minha rua agora. Depois, we are in the same page. Nós estamos na mesma página. E isso é uma expressão, tá?
Quando você fala que você está na mesma página com alguém, significa que vocês estão com o mesmo pensamento, estão alinhados, estão pensando igual, tá? We are on the same page, quer dizer, estamos com o mesmo pensamento. Negativo, not. Lembra disso, coloca o not aí. We are not on the same page. Interrogativo, troca de lugar. Are we? Ih, tem um not a mais aqui, gente. Cadê? Tira esse not aqui, tá? Sempre tem que ter um errinho, né? O Bruno tem que deixar passar um errinho ou outro aqui. Então, aqui é we are... Nossa, o que é isso? Are we in the same page? Tira esse are not. Deixa eu riscar aqui. Isso aqui não existe. Interrogativo, troca de lugar. Are we in the same page? Ok? Depois, he is practicing. Ele está praticando. Negativo, met not. Ó, até parece que é uma coisa só. Met not. Ó, dá para um nome, né? Um nome de uma marca. Met not Enterprises. He is practicing. He is not practicing. Interrogativo. Ó, troca de lugar. Is he practicing? Lá a última, negativo. It is not so big. Se para fazer um interrogativo eu met not, então para fazer afirmativo eu tiro not. Então, it is so big. E a interrogativo, troco de lugar. Is it not? O que eu insisto em deixar, gente? Oh, meu Deus do céu. Is it so big? Então, tira esse not aqui, Senhor Jesus. E coloca um ponto de interrogação. Is it so big? Ok? Então, aqui estão as respostas. Eu espero que você tenha pausado e feito aí para ver se você realmente conseguiu, tá bom? É interessante. Então vamos lá, algumas questões do Enem. Eu acho que eu trouxe 3 questões do Enem aqui para a gente ver, tá? Então, gente, lembra que eu falei? Vamos olhar as frases, a dica lá de interpretação. Como ler inglês sem ler inglês. Então, vamos se atentar à palavra cognata, a palavra parecida. Vamos se atentar à palavra que nós conhecemos já. Vamos pegar a frase toda, não vamos pegar nada solto. Vamos tentar descobrir o que a frase inteira quer dizer, tá? Então, vamos gastar um tempo em a gente tentar interpretar e pelo menos é um ponto que vem ali no Enem pra gente assim, ó, filé, tá? Então, ele está perguntando pra gente, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... O que a sociedade está exigindo do adolescente? Gente, quando você for responder o Enem, dicas do Bruno. Quando você for responder as questões do Enem, sempre leia a pergunta primeiro. Se tiver um texto, lê o texto depois. Lê a pergunta primeiro, e daí você já vai focar no que está sendo perguntado. Então, ele quer saber o que a sociedade exige do adolescente. Então, vamos lá. When I was 5... Eu vou imaginar que você assistiu essa aula e que nós sabemos só o que a gente já viu, tá? E a gente não sabe mais nada. Então vamos lá. Eu was, era ou estava 5. Eu era ou estava 5. Alguém, everyone, alguma coisa aconteceu. Para mim, to be, ser, a big boy. Um garotão, um garoto grande ou crescido. Tá? Então, eu estou imaginando, pessoal, que eu não sei algumas palavras aqui, a gente vai pensar aí de forma, pegar as coisas mais simples aqui, tá? Se você tem um conhecimento maior, sabe o que significa, show de bola, perfeito, é 10. É 10 não, é 1000 no Enem, né? Mas eu vou imaginar como se a gente não tivesse tantos conhecimentos, tá? Então, vamos lá. Eu tinha 5, para mim, ser um garoto grande. Então, ó, o que ele quer saber? O que a sociedade exigia para ele? Então, vamos pensar que a sociedade exigia que quando ele tinha 5, ele tinha que ser um garoto maior? Que ele tinha que ser crescido? Ó, já pegamos na curva aí, hein? Quando eu tinha 10, para mim, eu ser mais mature. O que parece mature? Maduro, né? Então, será que quando ele tinha 5, falavam para ele ser um garoto grande, mais crescido?
com 10, que ele tinha que ser mais maduro, né? Now they say it's a contract form. It is, hora, time relacionado a hora. To start, lembra do videogame? De começar, acting, parece... O que isso daqui? Eu já vou falar, tá? É agir, tá? Um adulto. Então, é hora de começar a agir adulto. Agora é hora de começar a agir como um adulto. Eu vou fingir aqui que nós não sabemos algumas coisas aqui, né? Como eu já disse. Então, olha... isso é legal. Não falei, mas, ó... Isso daqui, galera, é contract form. É igual I will, tá? Então, quando a gente fala isso, I'll é o I will. Então, eu serei, I'll be eligible for social security, para segurança social, before I graduate, eu graduar da escola, high school, da escola. Então, eu serei elegível, parece alguma coisa do tipo assim, para a segurança social eu graduar. Então, eu serei elegível, estarei hábil à segurança social antes, talvez, de eu graduar da escola, high school, ensino médio, tá? Então, olha só, então o que falavam para ele? Quando ele era pequenininho, ele tinha que ser um garoto grande. Quando ele tinha 10, ele tinha que ser mais maduro. Agora é hora dele agir como um adulto. Então, o que a sociedade exigia dele? Que ele se aposentasse? Não, né? Amadureça precocemente? Tá aí, ó. Mature. Maduro. Pode ser. Estude aplicadamente? Nós não vimos nada que falava ali sobre estudo. Se forme rapidamente? Também não vimos nada sobre isso. Ouça atentamente? Pelo menos não notamos nada sobre isso. Então, aqui parece que mais se aplica ali, e que realmente é a B, tá? Amadureça precocemente. Quando ele tinha 5, falavam para ele ser um garoto grande. Quando ele tinha 10, para ele ser mais maduro. Agora falam que está na hora de agir como um adulto, tá? Então percebam que eu nem li o texto todo. Tem muitas palavras ali que eu deixei, né? Mas a gente conseguiu tirar a informação mais importante, tá? Aí aqui eu tenho um texto, tá? Aqui eu já tenho um texto maior, um pouquinho mais chato, não é tanto cartoon, né? Mas, e tem, tá, gente? Lá no NEM você vai encontrar imagens, textos, de tudo, tá? Então, dica do Bruno para o Enem, lê a primeira pergunta. A relação dos vocábulos. Ó, ele já está perguntando das palavras. Shower, bus and homeless. No texto, se refere a... Então, a quem que está se referindo? Shower, bus e essa palavra homeless. Nós vimos que o shower significa banho. Nós vimos ali atrás, take a shower, tomar banho. Então, shower se refere o banho de chuveiro. Bus, a gente conhece, bus, o ônibus, né? E o homeless. Home, o que significa home? Casa, né? E esse less? Vamos fingir que a gente não sabe, né? E vamos pensar o que a gente consegue entender aqui. São Francisco. According, o que parece? De acordo. To recent city numbers. Com números da cidade. O que é recent? Não sei, eu vou pular algumas coisas. Significa recente, tá? Mas eu vou pular algumas palavras como se a gente não soubesse. Essa quantidade, não sei falar número em inglês, gente. Você não sabe falar número em inglês, está na hora de você começar a fazer aula em inglês, né? Mas essa quantidade, people, pessoas, living, lembra live, viver, on the streets, nas ruas. Ó, então, segundo os números, parece, né, que eu tenho essa quantidade de pessoas vivendo nas ruas. Olha, já conseguimos entender sem que eu traduzisse algumas palavras ali. Has, por exemplo, que é tem, ter, né? É o ter na terceira pessoa. Among the many problems... Ai, meu Deus. Lembra do jogo? Tem um jogo, tem um jogo Among Us, né?
Entre nós. Então, vamos pensar aí, ó, o entre, né? Porque tem um impostor entre nós no Among Us. Já comentei do Among Us hoje, né? Então, entre alguma coisa, problemas, the homeless fez, né? Vamos pensar em cara, mas o que significa face, gente? Enfrentar. Quando você enfrenta algum problema, eles falam face the problems, enfrentar os problemas. Então, quando eles encaram, enfrentam, esse little é pequeno, e aí, agora, né? No access, não acesso to showers, a banho. Então, tem alguém que mora na rua que, entre tantos problemas, não tem acesso a banho. Quem que vive na rua? Quem que mora na rua? Mendigos. Será que esse homeless é referente a mendigos, então? Olha, já conseguimos inferir alguma coisa, que é casa. E o less? Less significa menos, tá? Homeless significa mendigo, tá? Então, mesmo sem a gente saber o que significa homeless, a gente consegue pensar que eles estão falando de mendigos, pessoas que vivem na rua, tá? Pessoas aí que não têm uma casa, né? São Francisco only has about 16 or 20 showers. Então, e aí? São Francisco, 16, 20 banhos, chuveiros. Estão accommodate, para acomodar. São Francisco, 16 e 20 banheiros chuveiros para acomodar. Então, o que a gente pensa? Que São Francisco tem de 16 a 20 chuveiros para acomodar. Gente, é exatamente isso que quer dizer a frase. Sem que eu precisasse ler aqui e traduzir todas as palavras, tá vendo? Vamos ver. Vamos lá, continuando, antes de eu ler aqui, é que eu quero terminar logo, né? Porque senão eu tô com medo do vídeo ficar muito grande. But Doreen Sandoval has made it her mission to change that. Alguém made, lembra aí nos brinquedos, a minha garrafa não tem, mas nos brinquedos está escrito assim, por exemplo, made in China, que é feito na China, né? Então tem feito alguma coisa, a ele ou ela, alguma coisa, uma missão, change character, lembra disso nos jogos, mudar, né? A missão de mudar. Então, alguém tem uma missão de mudar. The 51-year-old, ou 51 anos, former marketing, formador, marketing. O que é marketing? É o marketing que a gente conhece. Executive, executivo, started, start, começar, ED, não falamos sobre o passado, mas ED é passado, started, então começou, lava-mãe. O que será esse lava-mãe? Ele começou, então alguém de 51 anos, que é formado em marketing executivo, começou o lava-mãe. O que é esse lava-mãe? A sort of showers on wheels. Banheiros, chuveiros, wheels. Lembra de Hot Wheels? Rodinhas, né? Então, chuveiros em rodinhas? A new project. Um novo projeto. E aí, vamos lá. That aims to turn the commissioned city business into showers. City, alguma coisa, cidade. Um novo projeto, cidade, chuveiro, stations, estação. Um novo projeto de estação de chuveiros nas cidades para os mendigos, aqueles sem casa, sem tetos. Olha aí, já conseguimos ler uma outra frase sem ler um monte de palavras aqui. It bus will have ônibus. Ônibus terá ao futuro. Two showers. Olha, 2 banheiros. 2 estações de banheiros. And, Sandoval, expects, espera, that they'll, olha aqui, ó, they will, eles, lembra que isso aqui é a contract form do will, né? Então, eles serão able to provide, providenciar, 2000, essa quantidade, não sei falar os números em inglês, Bruno, 2000 chuveiros a week. Vão providenciar 2.000 chuveiros a week, não sei, mas eu sei que eles vão providenciar 2.000 chuveiros. Conseguimos a ideia principal do texto.
Então, dentre essas questões, leia aí. O que você acha que é? Pausa o vídeo, que eu já vou dar a resposta. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Empregar moradores de ruas em lava-jato? Não falou nada disso, né? Comissionar sem-tetos para dirigir os ônibus? Também não, olha que absurdo. Você vai ver que tem umas alternativas que são absurdas, né? Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros? Não, falamos de banheiros sobre rodas, né? Abrigar 2.000 moradores de ruas em ônibus que foram adaptados? Também não falou nada disso. Então, a que mais se adequa aqui é a B. Bom, também não falou nada sobre as autoridades, né? Até poderíamos pensar, né? Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros, porque falou aqui que o ônibus teria duas estações de banheiro. Então a gente poderia ficar entre a B e a D, mas o texto não falou nada sobre a autoridade, pelo menos nós não enxergamos, né? Então vamos pensar aqui que não. Então a que mais se adequa ali é a letra B. A última, eu acho que a última é essa daqui. Oh, já dei a resposta. Oh, meu Deus do céu. Número 3 aqui, a última do Enem do ano passado. É uma charge, né? E o menino tá falando, ó. How do you turn this thing on? How do you turn this thing on? Né? Então ele tá olhando pro... Olha, cara, vamos pensar, gente. Tem uma imagem... Vamos pensar o que a imagem significa, né? Lembra? Não falam que uma imagem vale mais que 1.000 palavras? Então, tenta entender o que a imagem está querendo passar. E vamos ler a pergunta. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. E por que ele usa isso? Então, ele está com uma cara de desconfiado. On. O que significa esse on? Lembra que às vezes tem o on do botãozinho de ligar, desliga. Então tem alguma coisa a ver com ligar e desligar. E o thing? Thing significa coisa, né? Então, coisa, ligar, o que será que ele está perguntando? Do you, você. Então, será que é você liga essa coisa? Como você liga essa coisa? Olha, sem traduzir todas, a gente chega próximo da pergunta. E realmente é o que ele está perguntando. Como você liga essa coisa? Okay? Então, o que vocês acham? Suspeitar que seu colega está com material por engano? Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno? Desconfiar que o livro levado é de outro aluno? Entender como desligar da postura do colega? Desconhecer como usar um livro impresso? Sim, né? Porque ele está perguntando como que liga isso? Como que liga um livro? E, gente, se ele está perguntando isso, obviamente ele não sabe como que usa, né? Tudo bem? Então a gente chega aí que ele desconhece. E é claro, aí você pega e vai pensar, tá, por que ele está falando isso? Vamos parar para pensar. Ele está falando isso provavelmente porque ele não sabe como se usa, ok? Pessoal, eu espero que não tenha ficado chato. Eu acho que foi bastante tempo. Vou ver aqui ainda quanto tempo foi, né? Mas eu espero que não tenha ficado muito chato, pelo menos a aula aí para vocês, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, como eu disse, pode me mandar mensagem aí no Instagram, tá bom? Que daí eu te ajudo. Ah, professor, eu vi uma questão aqui e eu errei, eu queria saber, queria que você me desse uma explicação. Pode me mandar lá, tá? Quem sabe eu não poste lá nos stories, né? Para vocês, mas eu te respondo também no particular, tá bom? Qualquer coisa, gente, pode me mandar mensagem, estou aqui. Vocês viram meu Instagram lá no início do vídeo, tá bom? E estamos aqui para ajudar vocês, tá? Dando essa aula aqui gratuita, porque eu quero que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. Eu alcancei os meus objetivos graças a Deus e a esforço, né? A gente não pode colocar tudo nas costas de Deus também, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas no que eu puder ajudar, estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigado por vocês que assistiram aí essa aula e até uma próxima, tá bom? Tchau, tchau. Abraços para todo mundo. Até mais.